Nós estamos com a responsabilidade de vos transmitir a palavra de Deus. Esta responsabilidade ela é extrema, porque ai daquele que acrescentar um tio ou uma vírgula da palavra de Deus. E eu saúdo a todos os nossos ouvintes com a gloriosa paz do Senhor. Embora que eu não sei se todos que estão nos ouvindo têm essa paz. A paz do Senhor, só quem pode tê-la é aquela pessoa que nasceu de Deus, que nasceu da água e do Espírito, de maneira que não é todo mundo que fala em Deus ou que crê em Deus que tem a paz do Senhor. Não, a paz do Senhor é para os seus escolhidos, é para os seus eleitos. Agora, não confundamos pessoas religiosas com os eleitos de Deus, de maneira nenhuma. Temos aqui em mãos a palavra viva e eficaz do Espírito Santo, que nós queremos falar sobre esse tema. Há pessoas que entendem que Jesus é amor e a mensagem dele é totalmente amorosa. Fala-se somente do amor de Deus, fala-se da graça, fala-se da bondade de Deus, mas não fala-se da justiça de Deus, não fala-se da condenação que Deus vai aplicar naqueles que não passaram pelo novo nascimento. Jesus Cristo foi, por excelência, aquele que fala e que ninguém pode duvidar do que ele falou. Ele disse em João capítulo 3, verso 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, ponto final, fica aí como Jesus Cristo falou. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pode ser uma pessoa que fala em Deus o dia todo. Pode ser uma pessoa que tudo que vai falar, coloca Deus na frente, e graças a Deus, e porque Deus é bom, vai na paz e tal. Mas se não nascer de novo, não tem parte no reino de Deus. É preciso a gente entender isso. A mensagem do Evangelho é curta e grossa. Vamos ver por aqui na Bíblia como é que nós iremos conhecer a palavra de Deus mais perto, de mais perto. João capítulo 3. Nós iremos ler a partir do verso 16 por diante, que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E diz a Bíblia aqui: quem crer nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas ou arguidas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui já estamos vendo um panorama bem amplo, tanto para a salvação como para a condenação. E Deus não esconde nada, Deus declara tudo o que tem que acontecer. Então, quando diz aqui a Bíblia que Deus amou o mundo, muita gente está pensando que ele amou, aqui a palavra mundo, muita gente está pensando que ele amou todo mundo. Ou seja, as pessoas que moram no mundo todo. Mas aqui Deus não está falando nas pessoas. Deus está falando aqui geograficamente. Deus amou o mundo. Que mundo? O mundo geográfico. Os 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Ou seja, com outras palavras, ele amou o universo. São exatamente os 4 pontos cardeais. Agora, dentro deste mundão todo, existem aqueles que são escolhidos por Deus para crerem no Evangelho. Por quê? O próprio Jesus Cristo disse na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, verso 9:
Jesus Cristo disse: eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que tu me destes, porque são teus. Nós temos que entender da forma como Jesus está falando. Se ele disse aqui que Deus amou o mundo, e por que Jesus Cristo não ora pelo mundo todo? Só ora por algumas pessoas. Jesus disse: eu não rogo pelo mundo. Então, se ele amou o mundo, ele teria que rogar pelo mundo todo, se fosse pessoas. Mas aqui o mundo que Deus falou, em João 3,16, não é um mundo pessoal, é um mundo geográfico. Os 4 pontos cardeais, para que alguém não fique com dúvidas. Então ele amou o mundo de tal maneira que onde estiver um eleito, nesses 4 pontos cardeais, ele vai buscar esse eleito lá no fim do mundo. Mas são os eleitos que ele vai buscar. Tanto que ele disse que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e haveriam de crer e haveriam de segui-lo. Então quem é que vai ouvir? Quem tem ouvidos de ovelhas, né? Também sabemos que ele disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do seu Pai que está nos céus. O que é que quer dizer isso? Fazer a vontade do Pai que está nos céus é receber Jesus como Salvador. Não tem outra coisa a fazer. Alguém diria: não, mas é para fazer boas obras, é para amar o seu próximo, é para amar a Deus sobre todas as coisas. Olha, isso aí ninguém faz. Amar a Deus sobre todas as coisas ninguém faz. Não tem pastores na face da terra que faça, né? Amar o seu próximo como a si mesmo, ninguém faz isso. Deus resumiu os 10 mandamentos, o decálogo, em 2. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua fé, de toda a tua força. Aí disse: o segundo semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se fosse para alguém ser salvo por esses 2 mandamentos, todo mundo ia para o inferno. Porque ninguém ama a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, porque se amássemos a Deus sobre todas as coisas, como Jesus Cristo amou, nós faríamos como Jesus fez. Como foi que ele fez? Ele pecou? Não. Em tudo ele foi tentado, diz a palavra de Deus, mas não pecou. Então Jesus provou que ama a Deus, ao Pai. Agora, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas se eu peco? E você peca também. Como é que nós podemos provar que amamos a Deus sobre todas as coisas? E como é que nós podemos amar o nosso próximo se nós não temos esta prova real, palpável, que nós amamos nosso próximo como a nós mesmos? Quem ama o próximo como a si mesmo? Ninguém. Ninguém. Agora, existem os hipócritas, né? Os hipócritas são aqueles crentes e pastores que dizem que, sim, obedece a Deus, é fiel a Deus. Pastores dizendo isso, ensinando errado a igreja. Porque é para a gente dizer o seguinte, que de fato devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos, mas não podemos, por causa da nossa matéria. A nossa carne não deixa. Pelo nosso espírito, nós amamos a Deus, mas a nossa carne nos leva a pecar. Então era para nós dominarmos a carne, era para nós fazermos o que a Bíblia diz, que há uma luta ferrenha entre a carne e o espírito, e que nós não devemos dar lugar à carne, mas somente ao espírito. Mas a gente nunca faz isso, nunca faz. Quando a gente fala mal de algum irmão, já estamos dando lugar ao pecado, dando lugar ao diabo. E quem é que não fala mal de outro irmão? Quem? Ninguém para de falar mal de outras pessoas, mesmo até por causa de denominação. A denominação, ela não foi Deus que criou a denominação. Quem criou a denominação foram os homens. Tanto que Jesus Cristo nunca falou em placa de igreja nenhuma. Ele decide pregar o evangelho. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo, e quem não crê no evangelho será condenado.
Mas ele não disse pregue e diga que quem não for da Igreja Batista, ou Presbiteriano, ou Assembleia de Deus, ou Pentecostal, ou Vale da Bênção, ou qualquer outra denominação, não tem parte no reino de Deus se ele não for daquela denominação. Nunca Jesus falou sobre denominação, nem placa de igreja nenhuma. Ele disse pregai o Evangelho. Em outra passagem, Mateus capítulo 28, 18, 19, ele disse: ide por todas as nações, fazei discípulos de todas elas, escute agora, anunciando toda a palavra que eu vos tenho ensinado. Ele não mandou pregar outra doutrina, senão somente o que Jesus Cristo ensinou. Então não podemos acrescentar um ponto nem uma vírgula do que Jesus falou. Paulo disse na sua doutrina em capítulo 6, verso 4 de 1 aos Coríntios, ele disse, olha, aprendais isto, a não ir além do que está escrito. Então é isso que nós devemos aprender, não ir além do que está escrito. E Jesus continuou dizendo, quem crê na pessoa de Jesus Cristo não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus Cristo não vai condenar ninguém. Já está condenado todos aqueles que não vão crer em Jesus Cristo, já estão condenados. Então, a você pertence ouvir esta palavra e se você for trabalhado por Deus, se Deus abrir o seu coração, segundo Atos capítulo 16, verso 14, que Deus abriu o coração de Lídia, para que Lídia entendesse a mensagem do Evangelho que Paulo pregava, né? Lá em Efésios 1,18 diz que alguém só pode entender o Evangelho se Deus iluminar o seu entendimento, porque em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento do incrédulo para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Então, se o homem está com seu entendimento cego, ele não vai entender nunca. Se Deus não abrir o entendimento dele, não iluminar o entendimento dele, então tudo está debaixo da organização de Deus. E Deus não vai iluminar a mente de uma pessoa que não está escolhida por Deus para a salvação. Por isso que no verso 12 do capítulo 17 de João, Jesus Cristo diz, Pai,